Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e este é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. O vídeo de hoje é dedicado exclusivamente ao review, à análise, à correção das questões específicas da prova para técnico de enfermagem do concurso Unirio 2016, aplicado no último domingo e organizado pela Fundação Sesgran Rio. Nesse vídeo, faremos uma análise das questões específicas com comentários e disponibilizando na descrição dos vídeos o link, o site, para que vocês façam o download das apostilas, dos manuais, colocando para vocês quais foram os livros que foram utilizados para construir aquelas questões, entre outras informações adicionais. Então, vamos trabalhar agora os conhecimentos específicos para técnico em enfermagem. No site da Fundação Sesgran Rio já se encontra disponível o caderno de questões e o gabarito das questões para técnico de enfermagem e demais áreas de conhecimento. Então, vamos iniciar nosso bate-papo. Conhecimentos específicos. Então, lembrando, quando você se deparar com a prova de concurso ou de uma outra atividade qualquer, é importante que a sua leitura seja uma leitura analítica, interpretativa. Você precisa entender o que o interlocutor está buscando passar de informação para você, candidato. Você precisa interpretar para que você não tenha, pelo nervosismo, pela questão do espaço de tempo, para que você não se confunda e perca um ponto importante numa questão simples, fácil. Analisando a prova como um todo, percebeu-se que a prova estava fácil. A prova foi direcionada para quem se preparou, para quem estudou. Então, na leitura de cada questão, a interpretação ela é estritamente importante. Então, vamos dar prosseguimento. A classificação das unidades hospitalares, de acordo com o tipo de assistência, estrutura física e porte, implica planejamento e organização dos serviços assistenciais, dentre os quais o de enfermagem. O que quis dizer isso aí, esse texto, esse parágrafo? É que, para você classificar uma unidade, você precisa saber a quantidade de clientes e a especificidade da assistência que vai ser prestada ali. Então, mais complexo, menos complexo, maior número de leitos, menor número de leitos, para que a partir dessas informações você possa criar uma estrutura, seja física, de organização, de recursos humanos, de tecnologia, de logística, para que você preste à população, ao seu cliente, à sua clientela, um serviço de qualidade. Dando prosseguimento. Quantos leitos tem que ter um hospital classificado como de porte especial? Aí vem as opções. Opção A, menos de 40. B, 100. Letra C, 200. D, 450. E letra E, igual ou superior a 500. Então, vamos trabalhar com a definição do Ministério da Saúde, que dita o seguinte, que hospitais de pequeno porte, eles possuem número de leitos menores ou iguais a 50 leitos. Médio porte, 51 a 150 leitos. Grande porte, de 151 a 500 leitos. E porte especial, superiores a 500 leitos. Então, vamos trabalhar com essa situação. Então, você não tem aqui... Dá para perceber que tem que ir igual ou superior a 500, mas a definição do Ministério é superior a 500. Então, o que mais se aproxima é a letra E. Então, nossa resposta correta é a letra E. Outra questão. Considere as informações a seguir para responder às questões de números 32 e 33. Então, esse texto ele vem dar subsídio para que você responda, elucida as questões 32 e 33. SRC, 24 anos, casada, nulípara, deu entrada no centro obstétrico com colo apagado e dilatado para 5 centímetros. Bolsa íntegra e a palpação foi identificado feto único em situação longitudinal, posição esquerda e apresentação pélvica. Informações importantíssimas. Então, o texto ele já te dá a resposta das questões. Basta você interpretar o que está sendo proposto ali.
32. Para a ausculta dos batimentos cardíacos fetais desse feto, o técnico de enfermagem deve posicionar o estetoscópio de Pinar em qual posição? Então, lá, opção A, fundo uterino, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo, quadrante superior esquerdo e região suprapúbica. Então, vamos nessa. A explicação. Então, este é o estetoscópio de Pinar e o posicionamento correto é esse. Todavia, lá no enunciado, ele colocou uma situação específica do posicionamento da apresentação do concepto, do feto. Então, de maneira normal, você vai trabalhar com as linhas demarcatórias no ventre materno. Então, você tem a cicatriz umbilical como referência e você vai fazer uma angulação, onde você vai posicionar o receptor do estetoscópio de Pinar. Então, você vai traçar uma linha imaginária, vertical, e uma linha horizontal. E vai dividir em quadrante. Então, ó, quadrante, 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 quadrante. Dividiu. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo. Quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito. E a partir do posicionamento da apresentação fetal que você vai posicionar o seu estetoscópio de Pinar. Dando prosseguimento. Então, na apresentação cefálica, então aqui, cefálica, cabeça, você vai posicionar o seu estetoscópio de Pinar nos quadrantes inferiores. Perfeito? Então, apresentação cefálica, quadrantes inferiores. Você vai fazer a manobra de Leopold para você fazer a identificação do posicionamento fetal e a partir daí você vai proceder com a técnica. Então, você tem, conforme o enunciado da questão, uma apresentação pélvica. O bebê está sentado. Então, se fosse cefálico, você iria utilizar a colocação, posicionar o estetoscópio de Pinar nos quadrantes inferiores. Todavia, ele está sentadinho. Então, o posicionamento precisa ser onde? Nos quadrantes superiores. E já é uma dica. É só você fechar os seus olhos e projetar a imagem. Então, você tem lá, ó, apresentação cefálica, bebezinho com a cabecinha para baixo. Já ali no colo uterino. O que você faz? Posicionamento do estetoscópio de Pinar nos quadrantes inferiores. A apresentação pélvica, sentadinho, quadrantes superiores. Aí você vai ver se está à direita, à esquerda, se o dorso está à direita ou à esquerda, para que você faça o posicionamento adequado no quadrante direito ou esquerdo. Então vamos lá. Para a ausculta dos batimentos cardíacos fetais desse feto, o técnico de enfermagem deve posicionar o estetoscópio de Pinar onde? Então, fundo uterino? Claro que não. Já vimos para a descrição das imagens que ele não está nessa posição. Quadrante inferior, já foi dito. Pela apresentação dele ser diferenciada, estar sentado, você não vai colocar no inferior. Então, o que vai restar para a gente? O quadrante superior. É por eliminação. Então, você projeta. É o que eu sempre faço nas questões. Eu faço desenhos, faço esquemas que são bem didáticos, para que você afaste qualquer possibilidade. Então, lá, região suprapúbica? Não, pelo posicionamento do feto. Então, a resposta correta é quadrante superior esquerdo. Então, questão 33. Para a avaliação e controle da dinâmica uterina da paciente em questão, deve ser observado o número de contrações que ocorre em o espaço de tempo específico. Opção A, 5 minutos. B, 10 minutos. C, 15 minutos. D, 30 minutos. E, 60 minutos. Então, vamos entender o que é dinâmica uterina. As contrações uterinas mediadas pelo hormônio ocitocina e pelo aumento da irritabilidade muscular. E quais são as características dessas contrações, dessa dinâmica uterina? Primeiro, a frequência. Iniciam com intervalos regulares de 20 em 20 minutos, diminuindo de maneira gradual até chegar de 4 em 4 ou de 2 em 2 minutos. A duração aumenta a cada contração, 10 a cada segundos no início, chegando até 45 a 60 segundos. Então, as contrações uterinas, elas vão iniciar com intervalos de duração de 10 a 15 segundos e vão evoluindo de forma gradual até chegar a 45 a 60 segundos. A intensidade, ela vai de fraca, média e forte. Então,
A questão aqui, o plus da questão, é o intervalo de tempo. Começa com de 20 em 20 minutos de intervalo. O colo pode chegar até 10 centímetros de abertura. Então, se em 20 minutos é o máximo, então eu vou trabalhar com o que a questão me ofereceu como referencial para trabalhar essa informação. Vamos dar prosseguimento aqui. Então aqui, coloquei essa imagem para que vocês analisem, porque a questão fala de 5 centímetros. Aqui, para que haja a expulsão do feto, precisa de 10 centímetros. Então você tem a metade. Então lembrando, o tempo máximo, o intervalo de 20 e 20 minutos, e a abertura, que foi a dilatação que foi colocada para você na questão, de 5 centímetros. Então vamos lá. Faz o toque, identifica lá pela técnica. Aí vamos agora. Para avaliação e controle da dinâmica uterina, deve ser observado o número de contrações que ocorre em. Então, 5 centímetros é meu referencial. Então, eu tenho a metade da abertura total, que são 10. E o tempo máximo é o quê? 20 minutos. De 20 em 20 minutos. Ou seja, eu tenho a metade da abertura e a metade do tempo. Então, a minha resposta é a letra B. 34. O cuidado de enfermagem que visa a continuidade do tratamento na residência do usuário após a alta hospitalar caracteriza-se como serviço de atenção. Essa questão é muito simples, mas temos uma fundamentação teórica, uma portaria do Ministério da Saúde que fundamenta essa resposta. Mas está na cara. Então, se você fala de continuidade do tratamento na residência, vai ser o quê? Tratamento domiciliar. Mas vamos fundamentar essa resposta. Então, você tem a portaria 963, de 27 de maio de 2013, que redefine a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, essa lei e esses cadernos de atenção, que tem aqui para vocês a fonte para que vocês busquem esse do material, para que vocês estudem, eles alicerçam, eles fundamentam essa questão. Então, a resposta é simples, é a opção A. Então, se o cuidado ele visa continuidade na casa do indivíduo, no domicílio, ele não vai ser cuidado intensivo, nem secundário, nem ambulatorial, tampouco de emergência. É um cuidado em domicílio, domiciliar. Questão simples, fácil, para ninguém errar. 35. Em relação ao pronto atendimento no período patogênico da dengue, delta T de 2 e 7 dias, qual é o procedimento de enfermagem que favorece o diagnóstico diferencial, que vai dar o plus, que vai fazer separar A de B, que vai fazer com que você identifique que a doença A, embora apresente sinais e sintomas similares, parecidos, iguais a uma doença B, ele apresenta um item que o faz diferenciado. E é nesse momento que a gente vai atuar. Qual é o procedimento de enfermagem que favorece o diagnóstico diferencial com a infecção pelo Zika vírus? Ou seja, você tem um indivíduo que apresenta uma sintomatologia muito sugestiva de dengue. Mas em tempos de infecções por Zika vírus, você precisa fazer um diferencial. Então, quais são as opções apresentadas? Opção A, balanço hídrico. B, curva térmica. C, controle da diurese. D, controle da tensão da pressão arterial. Letra E, registro de náuseas e vômitos. Então vamos analisar. O Ministério da Saúde e a OMS disponibilizaram para a gente uma série de cartilhas, de manuais, que nos fazem ter acesso aos conhecimentos específicos, à clínica das doenças. Então nós temos aqui itens similares, são sinais e sintomas que podem estar presentes nas 3 patologias, todavia uma delas o faz diferenciado. Vamos lá. Dengue, em relação à febre, sempre presente, alta e de início imediato. Então, febre alta de início imediato. Chikungunya, quase sempre presente, alta e de início imediato. Então, ó, é diferencial? Não, são similares. Zika, pode estar presente, todavia, ela se apresenta de forma baixa. Então, febre baixa, diferentemente da dengue e da chikungunya. Artralgia, dores nas articulações. Dengue, quase sempre presente, são dores moderadas.
Chikungunya, presente em 90% dos casos, dores intensas. E no Zika pode estar presente em dores leves. Rus cutâneo, são as manchas vermelhas na pele. Na dengue, ela pode estar presente. Chikungunya pode estar presente, se manifesta nas primeiras 24 horas. E no Zika, quase sempre presente, se manifesta nas primeiras 24 horas. Então, são situações similares entre os três tipos de patologia. Prurido, coceira, dengue, pode estar presente de forma leve. Chikungunya, presente de 50% a 80% dos casos, também leve. E no Zika, ela pode estar presente de forma leve a intensa. Então, o prurido, a coceira, também pode estar presente nas três situações patológicas. Hiperemia conjuntival, vermelhidão nos olhos. Dengue, não está presente. Chikungunya, pode estar presente. Zika, pode estar presente. Então, são situações que não concluem. Então, você pode ter um paciente com chikungunya que tem lá a hiperemia conjuntival. Então, você pode diferenciar da dengue? Pode, mas e do Zika? É diferencial? Não. E a questão fala de dengue e Zika. Então, desses itens, desses sinais e sintomas sugestivos que são apresentados para a gente, qual é trabalhado de forma diferencial? Então, o balanço hídrico, o que é o balanço hídrico? É você relatar e fazer a mensuração do que é administrado, infundido no paciente, o que ele é administrado, o que ele ingere e o que ele elimina. Curva térmica, que seria o quê? A temperatura corporal. Controle da diurese, controle da tensão arterial, registro de náuseas e vômitos? Não. Então, o que vai fazer o diferencial entre o diagnóstico de Zika e dengue é a presença da febre alta e abrupta na dengue e baixa no Zika. Então, é o diferencial. E cabe a nós da enfermagem fazermos o quê? Verificação de sinais vitais. É uma atividade, é uma característica, é um trabalho, uma atividade específica do nosso trabalho. 36. Em algumas situações de emergência, realiza-se a cricostomia, podendo posteriormente ser revertida para. Opção A. Outra questão muito fácil, que não é para o candidato errar. Vamos lá. A. Gastrostomia, ileostomia, traqueostomia, jejunostomia, coledocostomia. Então, questão dada, questão fácil para você ganhar um ponto aí. Lembrando o seguinte, o que é uma cristotomia? Então, vai ser o seguinte, vai ser a membrana cricóidea, você vai fazer uma incisão. Então, tomia é um corte. Vai fazer uma cricotiroidotomia aqui, ó. Vai fazer um corte e vai introduzir uma cânula para que o indivíduo possa fazer a sua respiração, a sua ventilação pulmonar de forma correta. Essa região aqui é a região do pescoço, região cervical. Então, nenhum dos outros itens apresentados, ó, gastro é estômago, íleo é intestino, jejuno intestino delgado e colédoco é o ducto do colédoco. E nada se aproxima da região do pescoço cervical. Então, essa questão dada para você não errar. Então, pode ser revertida para uma traqueostomia. Então, é a opção C. 36, opção C. 37. Um trabalhador sofreu traumatismo raquimedular, que provocou, além de paralisia dos músculos intercostais e abdominais, dificuldade respiratória. Dificuldade respiratória importante e tetraplegia, tetra 4. Qual é a área da coluna vertebral de ocorrência de tal trauma ou lesão? Então, lembrando, quanto mais alta for a lesão, aí é que a imagem para vocês, mais comprometimento corporal, sistêmico e orgânico o indivíduo vai apresentar. Então, se você tem lesão de vértebras cervicais, certamente você pode ter uma secção, uma lesão da medula espinhal e você vai comprometer a transmissão dos impulsos nervosos oriundos do seu encéfalo, que é o comando para que você movimente o membro superior, movimente o membro inferior. Então, se você tem uma lesão, uma injúria alta, você vai ter uma tetraplegia. Então, essa questão, esse item, esse conhecimento já mata, já te garante um ponto na questão. Então, a referência é cervical. Então, quanto mais alta a lesão medular,
o traumatismo raquimedular, mais comprometimento orgânico sistêmico você vai apresentar. 38. Ao ser submetido ao exame clínico, um paciente apresentou midríase e o médico prescreveu um medicamento para reverter esse quadro. Então, é um exame clínico, então ele utilizou uma medicação para fazer o quê? Para fazer com que a íris aumentasse o seu diâmetro, fizesse uma midríase. Em qual mucosa o técnico de enfermagem deve administrar a medicação prescrita? O antagonista. Oral, nasal, vaginal, auditiva, ocular? Questão dada, questão extremamente fácil. Então lá, uma solução oftalmológica estéreo mimetizará, vai reproduzir, vai imitar os efeitos anticolinérgicos, bloqueando a resposta do músculo esfíncter, da íris e do músculo ciliar à estimulação colinérgica, ou seja, vai relaxar essa musculatura, produzindo a dilatação da pupila, midríase, e paralisando a sua acomodação, cicloplegia. A administração local na mucosa ocular. Bem, se eu administrar uma medicação direto na mucosa dos olhos e eu quero reverter essa ação, eu vou utilizar uma medicação antagonista onde? Claro que é na mucosa ocular. De um antagonista, reverterá o bloqueio esfincteriano da íris e do músculo ciliar. Simples, muito fácil, gente. Então, a resposta correta é letra E, mucosa ocular. 39. Em áreas hospitalares, a limpeza seca para a retirada de sujeira, pó ou poeira, realizada com o uso de vassoura ou aspirador, é apropriada em relação a, opção A, cirúrgica, a área cirúrgica, ortopédica, obstétrica, administrativa, de cuidados intensivos. Vamos pensar, vamos analisar. O indivíduo que participa do processo ou que compõe a equipe de higienização e limpeza do hospital, ele jamais, numa área onde haja paciente, uma área fechada, ele vai fazer nenhum tipo de atividade que venha fazer com que haja suspensão de partículas, poeiras, etc. Confere? Você não vai ver esse hospital. Não existe essa situação. Simplesmente vai ter que utilizar um pano ou outra estrutura. Jamais varreção. Em áreas, varreção seca, limpeza seca, em áreas onde hajam pacientes. E o que vai nortear isso para a gente? É o Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, Limpeza e Desinfecção de Superfícies, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa questão foi diretamente extraída desse manual. Limpeza seca, aí tem a definição para a gente. Consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira, mediante a utilização de vassoura, varreduras secas, ou aspirador. A limpeza com vassouras é recomendada em áreas descobertas e sem paciente, claro, como estacionamentos, pátios, entre outros. Já nas áreas cobertas, se for necessário a limpeza seca, esta deve ser feita com aspirador. Então, jamais em área que haja paciente será realizada a limpeza seca, com varredura ou aspirador de pó. Perfeito? Qual é a justificativa? Você vai fazer com que as partículas depositadas no solo fiquem em suspensão. Então, diante dessa explicação, a resposta correta é a letra D, a área administrativa. Perfeito? 40. A análise do marcador tumoral PSA total e PSA livre exige a coleta de quê? Opção A, urina. B, escarro. C, sangue. D, saliva. E, líquido pleural. Então, você vai ter lá a próstata eliminando esses marcadores tumorais que vão ser absorvidos pelo fluxo sanguíneo, pela corrente sanguínea. E se ele é absorvido pela corrente sanguínea, qual é a análise que deve ser realizada? É análise de sangue, simples, claro. 41. Para a realização de broncoscopia com aparelho flexível em pessoa adulta, o técnico de enfermagem deve colocar o paciente em qual posição? Então, opção A, dorsal. B, ventral. C, gênito peitoral. D, lateral direito, lateral esquerdo. Lembrando que essas questões foram abordadas no nosso canal nas aulas de assistência perioperatória. Então, a broncoscopia, o sufixo escopia é de visualização, um procedimento diagnóstico
do brônquio. Então, vai introduzir o endoscópio, que vai até o brônquio. Então, analisando essa imagem, é claro que o paciente tem que estar sempre em decúbito dorsal. Então, analisando as questões oferecidas pela banca. De novo, para a realização da broncoscopia com aparelho flexível, em pessoa adulta, o técnico em enfermagem deve posicionar o paciente em qual posição? Ventral, essa é a posição ventral. Ou prona. Gênito peitoral. Lateral direito? Lateral esquerdo? Não, né? Tem que ser a posição dorsal. Questão simples, fácil, para você não perder essa questão. 42. A realização do teste de Combs indireto, memoriza isso aí, indireto, ela se dá em que situação? A. Deve ser feita com sangue do cordão umbilical. B. É importante para todas as grávidas antes do segundo trimestre de gestação. C. É importante para mulheres grávidas com fator RH positivo. D. Não deve ser feita em mulheres soropositivas para o HIV. E letra E. Não necessita jejum. Ele quer que você dê a assertiva correta. Então, vamos entender por que é necessário fazer o Combs direto ou indireto. Então, a situação está ligada a uma patologia chamada de eritoblastose fetal. O que é isso? É quando a mãe, a puérpera, ela possui o RH negativo e o seu concepto, o seu filho, ele tem RH positivo. O organismo, o sistema imunológico dessa mulher, vai identificar esse fator RH como um invasor, como uma ameaça. E vai, na primeira gestação, vai produzir anticorpos contra RH, anti-RH. No primeiro momento, na primeira gestação, o concepto, o feto, a criança, o recém-nascido, não sofrerá. Todavia, na segunda gestação, uma vez sensibilizada, essa mulher e esses anticorpos vão fazer o quê? Vão atacar as hemácias desse feto, causando uma hemólise, destruição das hemácias, fazendo uma anemia hemolítica. Então, isso conspira contra a vida desse concepto. Então, você precisa fazer alguns exames. Em que situação? Quando a mulher for negativa e o seu parceiro, o seu marido, o pai da criança for positivo ou tiver o RH desconhecido. Aí você vai fazer um Combs. Ele pode ser direto ou indireto. Vamos entender o porquê. O Combs direto, ele é verificado, ele vai verificar se você vai ter a presença desse anticorpo na superfície da hemácia. Você vai ter lá antígeno e anticorpo na superfície da hemácia. Porque se existir, você vai ter já a situação hemolítica presente ou em curso. O Combs indireto, ele vai analisar a presença de anticorpos no plasma sanguíneo. Então, o Combs direto, você pode verificar o sangue do cordão umbilical, do paciente que vai ser transfundido ou do recém-nascido. Já o indireto é exclusivamente da puérpera, da mulher, da mãe. Então, vamos lá as questões. Em que situação eu realizo o Combs indireto? Então, deve ser feita com sangue do cordão umbilical? Não. Se fosse do cordão umbilical, seria o Combs direto, que eu estaria buscando e investigando a presença desse antígeno, desse antígeno na superfície da hemácia. B. É importante para todas as grávidas antes do segundo trimestre de gestação. Quando eu falo todas, eu falo as RH positiva e RH negativa. Então, meu universo ele é amplo, eu englobo todas as mulheres. Lembrando, ela só vai produzir anticorpos anti-RH se ela for RH negativo. Se ela for RH negativo, então ela não se aplica, ela não se enquadra nesse universo de todas as grávidas. Então, esse para todas é que faz a opção B estar errada. C. É importante para mulheres grávidas com fator RH positivo. Lembrando, é Combs indireto. Eu estou querendo buscar o anticorpo presente no plasma. Se o RH for positivo, ela não vai ter esse fator circulante no plasma sanguíneo. Não deve ser feita em mulheres soropositivas. O status sorológico para doenças infecto-contagiosas não é privativo, não é excludente para a realização do Combs. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que resta para a gente? Uma opção extremamente simples
é que para fazer esse exame não necessita de preparo específico, não necessita de jejum. Ponto. Simples. 43. Qual procedimento deve ser realizado fora do sistema de alojamento conjunto mãe e filho em maternidade? Opção A, banho diário do recém-nascido. B, coleta de sangue do recém-nascido. C, exame físico do recém-nascido. D, exame físico da puérpera. E, preparo para a alta hospitalar do binômio mãe e bebê. A opção correta é a letra B, sangue do recém-nascido. O banho diário, você vai ter dentro do alojamento conjunto uma área específica para higienização, tanto do recém-nascido quanto da puérpera. Então você tem que fazer uma proximidade. Então, naquele ambiente ali, você vai ter uma área específica. Exame físico do recém-nascido e da puérpera. Ele é feito pelo profissional médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, no leito onde os dois se encontram, onde esse binômio mãe e bebê se encontram. E o preparo para a alta, também, ele é feito no mesmo ambiente, no alojamento conjunto. Então, de forma excludente, de forma bem específica, a coleta de sangue do recém-nascido, até mesmo a questão do choro, da agitação psicomotora, por ser uma área conjunta, pode causar o ruído, o barulho para outras crianças, tudo mais, nervosismo, é feita numa área específica para coleta e exames específicos, perfeito? 44. A atelectasia é uma das complicações do período pós-operatório imediato. Essa questão também foi discutida por nós em um dos nossos vídeos do canal. Na sala de recuperação pós-anestésica. Essa complicação apresentada pelo paciente pode ser identificada quando é feita a observação contínua de enfermagem em relação ao quê? Se eu falo de atelectasia, estou falando de um sistema específico. Opção A, função respiratória. B, função cardiovascular. C, estado de consciência. D, atividade motora. E, coloração. Quando eu falo de atelectasia, eu falo de colabamento alveolar. Você perde a parte do alvéolo, fica colabada por questões diversas. E isso faz com que a parte ventilatória, respiratória, fique diminuída, fique comprometida. Então, se eu falo de uma patologia, de uma atividade anômala, que vai acontecer no pulmão, que compõe o sistema respiratório, aqui para vocês a imagem de uma atelectasia. Eu vou trabalhar com qual sistema? Qual função? Opção A, função respiratória. Não tem mistério. 45. A responsabilidade pelo preparo da sala de operação exige que o técnico de enfermagem identifique e disponha o material que corresponda corretamente à intervenção cirúrgica que será realizada. Isso aí, falamos na nossa aula sobre terminologia cirúrgica, sobre termos cirúrgicos. Para a remoção da vesícula biliar, será disponibilizada a caixa de instrumental esterilizado destinado a, opção A, ileostomia, B, colecistectomia, C, histerectomia, D, gastrectomia, E, apendicectomia. Então, tudo que é uma ectomia é uma retirada. Aí eu trouxe para vocês um extrato da nossa aula de terminologia cirúrgica, do vídeo do bloco de enfermagem perioperatória. Então, prefixo da nomenclatura cirúrgica e seus significados. Então, quando eu falo de cole, eu estou falando de vesícula. Então, sufixos. Então, quando eu falo de ectomia, eu falo de retirada, remoção, extirpação. E qual é o principal procedimento cirúrgico de remoção? Colecistectomia da vesícula biliar, que é o que a questão coloca para gente. Colecistectomia é retirada da vesícula biliar. Simples. Aos que assistiram a videoaula publicada no canal, com certeza acertaram essa questão. 46. Qual conduta de enfermagem é inadequada? Como cuidado ao recém-nascido com icterícia hemolítica e em fototerapia por hiperbilirrubina neonatal. A. Colocar protetores oculares. B. Realizar mudança de decúbito. C. Suspender a amamentação. D. Aumentar a ingesta hídrica em 30%. E.
controlar rigorosamente a temperatura. Então, qual conduta é inadequada? Então, essa questão do paciente com icterícia, então ele fica amarelinho porque tem excesso de pigmentos na pele. E o tratamento é a fototerapia. Então aqui é mais autoexplicativa. Tem que proteger a mucosa ocular do bebê, porque a luz pode fazer queimadura, pode fazer lesão corneal, lesão nos olhos da criança. Controlar a temperatura. Por que controlar a temperatura? Porque você pode fazer queimaduras, mobilizar o paciente, o bebezinho, no leito, para você não fazer nenhum tipo de lesão por pressão. E outra coisa, você tem que manter também o aumento em 30% da ingestão de líquido, porque o calor produzido por essa luz pode desidratar o bebê. Então, qual é a conduta que você vai colocar? Colocar protetores? Correto. Realizar mudança de decúbito? Totalmente correto também. Aumentar a ingesta hídrica? Com certeza. Controlar a temperatura? Com certeza. Então, o que sobra para a gente é suspender a amamentação. Não tem fundamento científico você suspender a amamentação em virtude de uma terapia específica para combater a icterícia. Então, suspender a amamentação é o incorreto. Isso aqui é muito simples, gente. 47. Cálculo de medicamentos. Qual a quantidade de gotas por minuto para a infusão de 480 ml de soro fisiológico em um período de 6 horas? Então, vamos trabalhar com a forma de macrogotas. Gotas por minuto é o volume total em ml sobre o tempo em hora, vezes 3, macrogotas. Volume, tempo vezes 3. Então, 480 é o meu volume total, 6 horas é o tempo, multiplico por 3. 480 dividido por 18, vai dar uma dízima, 26,666, vai aproximar para 27. Resposta, 27 gotas por minuto. Simples. Agora vem uma de microgotas. Foram prescritos 220 ml de soro glicosado a 5%, com uma adição de 10 ml de cloreto de potássio a 10%, para ser administrado em 16 horas. Qual a quantidade de microgotas por minuto? Então, o cálculo de microgotas microgotas por minuto é o volume em ml sobre tempo. Você não multiplica por 3. Então, microgotas é volume sobre tempo. Então, vamos lá. 220 mais a adição de 10 ml, dá 230 sobre horas. Então, vamos lá, 16 horas. O total vai dar 14,3. Na aproximação, no arredondamento em estatística, até 5 você mantém. Acima de 5 você aproxima para o maior. Abaixo de 5 você mantém. Então, 14 microgotas por minuto. 49. Deiscência é uma complicação pós-operatória que se caracteriza pela abertura da incisão cirúrgica após uma distensão abdominal acentuada ou grande esforço. É um sinal de deiscência. Vamos lá. Dor persistente, você tem uma incisão. Essa incisão ela vai causar dor. Então, não necessariamente você vai ter. Não é um sinal da abertura da ferida cirúrgica a dor. Exposição externa de vísceras. Quando há exposição de vísceras, o termo técnico é evisceração. Rubor e supuração da ferida. Não necessariamente você vai ter uma deiscência ou evisceração existindo o rubor e supuração local na ferida. Você vai ter uma infecção do sítio cirúrgico. Abaulamento, a formação de anormalidades morfológicas no entorno da lesão. Não necessariamente você vai ter uma evisceração. Então, ou uma deiscência, desculpem. Você vai ter como característica, sinal específico de deiscência, dentre as apresentadas, a liberação de secreção serossanguinolenta. Então, dentre as opções apresentadas, a que mais se aproxima do sinal de deiscência é a liberação de secreção serossanguinolenta. 50. O modelo de acolhimento e classificação de risco obstétrico em maternidades impõe mudanças assistenciais. Também é uma questão muito simples, intuitiva. Vamos lá, opções oferecidas. Serviço de arquivo e documentação. Então, para melhorar o acolhimento e a classificação de risco, eu preciso melhorar o serviço de arquivo e documentação? Eu preciso melhorar o alojamento conjunto
na acolhida, na classificação de risco? Não. Centro obstétrico, no acolhimento e classificação, eu faço o acolhimento no centro obstétrico? Não. Na sala de pré-parto e parto eu faço o acolhimento e classificação de risco? Não. Então é na sala de admissão hospitalar. Então vamos lá. Então, ó, o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia do Ministério da Saúde, aqui está um link para vocês buscarem. Ele dita o seguinte, que a implantação do acolhimento e classificação de risco passa pela articulação dos seguintes movimentos de mudanças: otimização dos espaços para agilizar o atendimento, seguindo-se os referenciais de ambiência, um ambiente mais ameno, mais adequado. Então, é a opção sala de admissão hospitalar, opção E. Outra questãozinha fácil. A parada cardíaca é a interrupção abrupta, inesperada, das funções do coração. São sinais relativos ao quadro clínico de parada cardíaca. Então, eu vou analisar somente a questão cardiovascular, não vou nem dar ênfase aos outros itens, para ver como é fácil. Se você está falando de parada cardíaca e você quer o quadro clínico da parada cardíaca, eu vou focar no coração e nos eventos associados a ele, nas atividades cardiovasculares. Opção A, midríase bilateral, taquicardia, ponto. Pô, seu coração está parado, taque é rápido. Então, o coração vai estar batendo rápido se está parado? É controverso. Então, é uma questão que diverge do que está sendo apresentado no enunciado. Então, a opção A, por exclusão, está errada. B, taquicardia, de novo, ó. Se A apresenta taquicardia e o taquicardia é o fator que está deixando errada, eu também já elimino a letra B, ganho tempo. C, ausência de pulso, queda rápida da pressão arterial e apneia. D, taquipneia, hipertensão. O que é uma pressão arterial? É a pressão exercida pelo sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo contra as paredes internas das artérias. Bem, o coração está parado, parada cardíaca. Eu tenho pressão arterial? Não. O paciente está com a pressão inaudível, não tem pressão. Perfeito? De novo. Letra E, bradicardia e hipotensão. Se eu afirmei para você que está com o coração parado, eu não vou ter... Brad é lento, diminuído. Eu não vou ter uma diminuição, a lentidão do batimento cardíaco. Eu vou ter uma ausência de batimento cardíaco. E tal qual, eu não vou ter a presença da hipertensão arterial nem da hipotensão. Então, o que sobra para a gente de correto é a opção C. A ausência de pulso, queda rápida da pressão e apneia. Perfeito? 51, opção C. 52. O índice de Apgar é um método de avaliação do neonato realizado imediatamente após o nascimento. Qual sinal não integra o índice de Apgar? Então, eu quero saber o que não integra. A, esforços respiratórios. B, frequência cardíaca. C, temperatura da pele. D, tônus muscular. E, irritabilidade reflexa. Então, eu trouxe para vocês aqui a tabelinha índice de Apgar. Então, aqui, frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, cor da pele, reflexo e irritabilidade. Então, esses são os pontos que são avaliados na escala de Apgar, no índice de Apgar. Então, o que não integra o índice de Apgar é a temperatura da pele. Perfeito? Então, é uma questãozinha também que quem realmente leu o material, ele tem o conhecimento, é uma questão que também não pode perder ponto. 53. O sono é o momento de reorganização funcional do sistema nervoso e tem o papel de garantir o equilíbrio físico e mental da criança. Um dos distúrbios mais frequentes do sono infantil é a soniloquia, que significa, opção A, terror noturno, sono agitado, sono insuficiente, falar durante o sono, andar durante o sono. Então, é uma questãozinha específica. A prova como um todo apresentou questões fáceis. Então, ele coloca uma questão de rodapé de livro, de quem realmente leu o conteúdo, para não deixar que você gabarite a prova. Então, o que é uma parassonia? São alterações do padrão do sono. Então, sonambulismo, terror, pavor noturno, paralisia do sono, bruxismo, enurese noturna, pesadelos. E sonilóquio é quando o indivíduo fala durante o sono.
Então, é a opção D. 54. O fundoplicatura de Nissen é a cirurgia realizada em lactente para tratar as complicações de: opção A, refluxo gastroesofágico, B, enterocolite necrosante, C, intussuspecção intestinal, D, atresia de esôfago, E, transposição dos grandes vasos. Então, a fundoplicatura de Nissen, ela é a cirurgia para corrigir uma alteração do esôfago. Aqui está a imagem, do esfíncter esofagiano. Então, você faz uma alteração específica. Então, parte superior do estômago totalmente enrolada em volta do estômago e suturada nessa posição, para aumentar o quê? A tensão. Então, essa atividade, a fundoplicatura de Nissen, tem como objetivo combater, corrigir as complicações do refluxo gastroesofágico. Questão, opção A. 55. É um fator de risco para infecção do sítio cirúrgico: A, hipotermia não intencional, cirurgia por via endoscópica, ser adolescente, internação do paciente no dia da cirurgia, paciente sem nunca ter sido operado antes. Então, o manual dita o seguinte, que o sistema imunológico ele fica deficiente quando você apresenta uma temperatura muito baixa. Uma hipotermia não intencional é aquela que acontece em virtude da ação de alguns medicamentos anestésicos. Então, o indivíduo ele pode apresentar uma queda significativa da temperatura corporal, diminuindo a atividade metabólica e facilitando, ou melhor, ele dificulta a atividade imunológica em virtude da ação metabólica que está dificultada. E isso pode ser um fator que venha a favorecer a infecção do sítio cirúrgico. Então, é a hipotermia não intencional. 56. Os incidentes relacionados ao uso da talidomida na década de 60 estimularam a implantação de iniciativas tais como questão de rodapé de livro. Somente quem leu, quem estudou, soube responder isso aqui. Embora estivesse muito fácil, né? Então, se eu falo de uma medicação que estimulou a implantação de iniciativas de controle, eu falo de uma coisa específica, de uma das atividades da epidemiologia. Então, opção A, farmacovigilância, B, vigilância epidemiológica, C, notificação voluntária, D, busca ativa de dados, E, emprego de métodos NNISS. Então, vamos lá. Então, o manual do Ministério dita o seguinte, que o marco histórico da implantação da farmacovigilância aconteceu com o incidente da talidomida em 61. Perfeito? Então, está aqui, ó, o referencial para a gente. Ó. 56. Os incidentes relacionados ao uso... Aí está aqui a resposta, talidomida. Farmacovigilância. 57. A cada 3 mortes de pessoas adultas no Brasil, 2 são homens. Então, também dados epidemiológicos. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, essa ocorrência é explicada da seguinte forma. A. A ingestão de agrotóxico é grande nos meios rurais e urbanos. Então, essa questão é totalmente ridícula. Não se ingere agrotóxico, perfeito? Mesmo que em pequenas porções, em alimentos e tudo mais, a ingestão desses resíduos de agrotóxicos, ela não é tão importante assim, de modo a causar um aumento significativo no percentual de morte de homens no país. B. A saúde no Brasil é péssima no Nordeste. Então, o Sistema Único de Saúde ele enfrenta problemas de norte a sul do país, em todas as regiões. C. Os hormônios na maioria dos homens brasileiros são excessivos. Então, a carga hormonal é excessiva nos homens brasileiros. Os homens no Brasil trabalham diariamente. E qual a repercussão do trabalho com o percentual de óbitos? E letra E. Os homens buscam menos dos serviços de atenção primária. Isso é cultural no país. Então, os homens tendem a buscar menos o atendimento primário no país. Geralmente, o homem ele vai ao médico hospital quando está com um processo patológico já em curso, já instalado, já um quadro agudo. Isso é estatística, isso é história. 58. A reconstituição incorreta de um medicamento constitui-se em um erro de A. Prescrição, preparo,
monitoramento, aderência e apresentação. Então, no preparo da medicação, reconstituir uma medicação liofilizada, você pegar uma medicação que está lá no pozinho, desidratada, e fazer o quê? A adição de um solvente para fazer uma solução. Então, se há um erro na reconstituição, há um erro no preparo, perfeito? Administração de medicamentos. Temos um vídeo também no qual falamos sobre isso. 59. A qualidade do atendimento em uma instituição hospitalar pode ser definida em função de um conjunto de elementos, tais como grau de satisfação dos pacientes e redução do número de funcionários. Então, a qualidade do atendimento está associada à redução do número de funcionários. Uso de medicações de baixo custo e agilidade nos processos. C. Nível de excelência profissional e impacto final na saúde. D. Capacidade de adaptação e improvisação no atendimento. Quando você improvisa, você foge de alguns protocolos específicos e não necessariamente você vai ter um aumento da qualidade. E. Cópia de práticas empregadas em outros serviços e redução do número de funcionários. Quando você faz uma cópia descarada do que é realizado numa outra unidade, você ignora a especificidade e as características da sua clientela e da sua unidade. Então, cada unidade tem que se adaptar à sua realidade. Então, a alternativa correta para 59 é a letra C, nível de excelência profissional e impacto final na qualidade, na saúde. Então, é a opção C. Número 60, a última questão. Um técnico de enfermagem deve ser advertido por escrito quando, transgredindo as recomendações de ordem pessoal prevista na NR32, apresentar o seguinte comportamento. A gente fala sobre NR32 e o Código de Ética. Então, a NR32 ela fala sobre itens de segurança em ambientes de assistenciais em saúde. Então, num hospital como um todo, numa clínica da família, num posto de saúde, você tem que ter situações específicas para você trabalhar de forma segura. Então, opção A, usar propés, gorro e máscara em área de acesso restrito. Pô, é certo, né? B, alimentar-se em áreas assistenciais nos plantões tranquilos. Então, a área de assistência é uma área que buscamos a isenção de micro-organismos, e tal qual você não pode ter alimentos que venham a se tornar substrato, meio de cultura para bactéria, até por questão institucional, por questão ética. C, guardar sua refeição na geladeira da copa do seu andar. D, usar jaleco ou avental sempre abotoado. E letra E, usar uniforme privativo no centro cirúrgico. A resposta correta é a letra B, alimentar-se em áreas assistenciais nos plantões tranquilos. Isso vai de encontro à normativa da NR32 e também gera uma punição, uma advertência, uma sanção disciplinar prevista no Código de Ética Profissional de Enfermagem. Então chegamos ao final da nossa avaliação, do nosso review das questões específicas da prova. Eu gostaria de parabenizá-los aos aprovados, parabenizar a quem se predispôs a fazer uma prova, quem se preparou para fazer, e a quem não conseguiu ser aprovado, não desistam, haverão outros certames, outros concursos, e vocês vão ter êxito. Está se aproximando aí concurso da EBSER para a Unirio e para a UF também. Então, vamos produzir materiais aqui no nosso canal para que vocês se preparem. Espero que vocês tenham aproveitado o material publicado, o vídeo. Curtam, se inscrevam no canal, compartilhem nas redes sociais. Um forte abraço e, mais uma vez, parabéns aos aprovados. Forte abraço e até a próxima.